A história do estádio Horácio Antônio da Costa é muito rica. Eu vou tentar fazer uma breve cronologia. O Esporte Clube Mogiana ele foi fundado em 7 de junho de 1933 e 3 semanas após já havia sido cedido ao clube o terreno onde seria construído o seu estádio próprio. O grande responsável por isso foi o inspetor-chefe da Companhia Mogiana, um engenheiro que na ferrovia era chamado de Dr. Horácio Antônio da Costa. Em 1935, numa assembleia, o clube já aprovou que o futuro estádio receberia o nome do seu benfeitor Horácio Antônio da Costa. Em 7 de setembro de 1936, houve a solenidade do lançamento da pedra fundamental e as obras começaram. No dia 30 de junho de 1939, foi inaugurada uma quadra de voleibol e já funcionava no anexo do estádio a sede social do clube. No dia 14 de julho de 1940, houve oficialmente a inauguração do estádio Horácio Antônio da Costa, com o jogo entre Mogiana e Uberaba Esporte Clube. O estádio era considerado um dos mais modernos do Brasil. Ele só perdia para o recém-inaugurado Pacaembu em São Paulo e para São Januário, no Rio de Janeiro, que era a capital federal do Brasil. Ele já contava com pista de atletismo, com áreas de salto e arremessos, a quadra de vôlei e uma quadra de basquete, além de um parque infantil e um salão para danças e festas. Em 1944 e 1945, várias mudanças aconteceram, vários melhoramentos aconteceram. Foi quando a quadra no fundo do estádio foi ladrilhada, o busto de Horácio Antônio da Costa foi colocado na entrada do campo, do estádio, e a pista de atletismo ela foi melhorada, para que ali pudesse ser sediado os Jogos Abertos do Interior de 1945, que Campinas receberia pela segunda vez. Em 1946, já foi inaugurada a iluminação. Finalmente, Campinas poderia ter jogos noturnos, e os 3 clubes se aproveitaram disso. Quando o profissionalismo chegou ao interior em 1947, o Mogiana aderiu, assim como o Guarani e Ponte. O clube acabou modernizando uns alojamentos sob a geral e fez ali verdadeiros apartamentos para colocar as famílias dos jogadores de fora que seriam contratados. Todos os grandes clubes de São Paulo jogaram no campo do Mogiana. Do Rio de Janeiro, só o Vasco não veio. Flamengo, Fluminense, Botafogo, América, todos atuaram ali. Tivemos até jogos internacionais no estádio. O Guarani realizou ali mais de 50 partidas, principalmente em períodos que o seu antigo estádio estava em manutenção. A Ponte muito mais, pois desde a inauguração em 1940 até 1948, quando o Majestoso foi inaugurado, a Ponte jogou ali como se fosse sua casa. Tudo isso é história pura, né? O complexo do Mogiana também foi muito importante para outros esportes, não só o futebol. Ali aconteciam competições, até de nível estadual, de boxe, de vôlei, de basquete, de tênis de mesa, que na época era chamado de ping-pong, de futsal, modalidades que o próprio Esporte Clube Mogiana mantinha as suas equipes. Mas vieram as crises econômicas que atingiram as ferrovias. E sem apoio da Companhia Mogiana, o clube acabou desistindo de vez do futebol profissional, depois de 2 participações pífias em 58 e 59 na segunda divisão do Campeonato Paulista. Ainda ficou um grupo amador juvenil disputando os campeonatos da Liga Campineira de Futebol.
mas a diretoria cometeu erros graves durante a década de 60. O estádio acabou sendo cedido para escolas. Ali houve escola de corte e costura, escola primária, depois escola ginasial e montaram a primeira escola superior de educação física, que foi a primeira de Campinas. A diretoria da Companhia Mogiana de Estrada de Ferro não gostou desse desvio de finalidade da doação do terreno. E em 1968 a Mogiana entrou na justiça tentando reaver aquele patrimônio. A justiça deu ganho de causa à ferrovia em 1969. Com a perda do patrimônio, o clube deixou de existir. Com a criação da FEPASA no início de 1971, que uniu 5 ferrovias, 4 delas, inclusive a Mogiana, na Companhia Paulista, que já era estatal, todo o patrimônio passou para o governo do estado. Ainda houve foi considerado de utilidade pública o estádio Horácio Antônio da Costa. Isso acabou de ver-se com qualquer pretensão que pudesse existir de retorno do Clube Esporte Clube Mogiana. Depois criaram ali o Serecamp, o famoso Serecamp, instalaram a Delegacia Regional de Esportes da Secretaria de Esportes e Turismo do Estado de São Paulo. Mas o que se viu foi um longo período de negligência na manutenção estrutural do complexo. Em 86 e 87, o Esporte Clube Gazeta conseguiu mandar ali suas partidas pela terceira divisão do Campeonato Paulista. E no início dos anos 2000 foi a vez do Campinas Futebol Clube, um clube criado pelos ex-atletas Careca e Edmar, que disputou a segunda divisão do Campeonato Paulista por vários anos e que realizou ali a última grande reforma do estádio. Salas internas, vestiários, alojamentos, tudo foi muito bem reformado, inclusive os alojamentos sob a geral, onde se preparou ali espaços para receber mais de 70 garotos que fariam parte das categorias de base do Campinas Futebol Clube. Foi uma pena o Campinas ter parado, porque de lá para cá o que se viu foi inclusive a demolição de partes do estádio, do complexo do Mogiana, pela falta de manutenção. Poucos anos atrás houve uma escola de atletismo funcionando ali, mantido, administrado pelas irmãs Conceição Jeremias e Rita de Castro Jeremias. Elas conseguiram uma verba com a Lei de Incentivo ao Esporte Federal, reformaram a pista de atletismo, mas quando elas tentaram renovar o contrato, o próprio governo do estado não aceitou, porque já tinha a intenção de vender tudo. Já havia interessados, então nada de importante deveria acontecer ali. Existe ainda um grupo de times de futebol aí, amadores de recreação, que utiliza o gramado e faz a manutenção do campo de futebol. Mas é muito pouco. A delegacia regional continua funcionando ali, existe uma segurança 24 horas para o local, ele não está abandonado, mas a sua estrutura deixou de ser mantida de acordo por décadas. E isso fez com que as arquibancadas e a geral fossem interditadas ao público. Hoje há alguns eventos ali de futebol, mas não pode haver nenhum tipo de plateia assistindo, infelizmente.